Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. Bom, é o seguinte, esse vídeo aqui eu vou estar fazendo uma pergunta aí e a gente vai estar tentando ver algumas respostas para ela, né? Seria o seguinte, afinal de contas, né? Quem nos criou, né? Da onde viemos e para onde vamos, né? Essas são as duas perguntas imprescindíveis aí para a vida, que não há resposta, né? E talvez nunca iríamos saber, e talvez para saber a gente teria que conseguir alguns paradigmas aí que, entre aspas, seriam impossíveis, né? Que quem sabe viajar no tempo seria a forma de descobrir a origem da vida, né? Ou seja, se você conseguir voltar ao tempo, viajar no tempo em cada ponto, né, você conseguiria chegar até o início. Então seria a forma de descobrir tudo, né? Para onde vai, talvez já teria que ser uma outra forma. Agora, pelo menos da onde, né? O ponto de partida a gente conseguiria, né? Mas aí viagem no tempo, etc, vai ser um assunto para um outro vídeo. Nesse aqui a gente vai estar falando sobre a vida, né, em si, a vida humana, os seres que habitam aqui o nosso maravilhoso planeta Terra. Bom, existem pessoas que têm suas crenças, né? Primeiro, deixo aqui bem claro que eu respeito a religião de todo mundo, certo? Eu acho que eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu, eu tenho um ponto de vista mais científico, né? Você tem o seu científico ou não, ou religioso, né? O importante é sempre a gente respeitar a opinião de cada um e que a gente debater, né? E é conversando que a gente se entende, né? Que a gente chega a algum lugar. Mas, enfim, bom, falando da vida, né? Falando da vida, uma coisa eu deixo bem claro aqui para você. Se você não acredita, se você, assim, para pessoa que é cético, né? Ou ateu, como alguns gostam de falar ou costumam falar, você não acredita em nada, eu vou dar alguns motivos aqui para você ver que você está errado e você não acreditar em nada, certo? Ou seja, você tem que acreditar em alguma coisa, certo? Ou seja, a gente não é fruto do acaso. O ser humano, vou usar o ser humano como exemplo, mas vai servir para os seres vivos, né? Principalmente seres conscientes, né? Ou, né, autoconscientes. Olha só a espetacularidade da vida, né? Para as pessoas que não acreditam em nada, tipo, eu não estou falando aqui principalmente de ponto religioso, né? De crença, fé, essas coisas, né? Porque cada um tem seu ponto de vista. Mas vamos tentar ver aqui o maravilhoso que é esse contexto da vida. Bom, o que acontece? Quando a gente nasce, né? A gente nasceu, veio ao mundo, muitas coisas acontecem, né? Uma delas é a gente chorar. A primeira coisa, aquele famoso tapinha no bumbum, e a gente começa a chorar. E principalmente, né, como eu falo aqui para aquelas pessoas que não acreditam em nada, né? O porquê vocês devem acreditar em alguma coisa. Vamos olhar o nosso corpo do ser humano. E vocês vão ver que a gente foi criado e configurado, né? Ou seja, nós, acho que ficou dando umas tremidinhas aqui, mas eu vou continuar o vídeo. Acho que ficou parecendo dando um pisca-pisca aqui. Eu vou continuar o vídeo, não vou dar pausa, não vou rodar ele direto. A gente foi criado e a gente foi configurado. E eu vou dar esses exemplos aqui para você, para quem sabe, a partir desse ponto de vista aqui, você possa mudar suas ideias e começar a entender que a gente não é fruto do acaso. Nós somos uma máquina, nós podemos dizer que nós somos uma máquina orgânica, somos um robô orgânico, certo? Se a gente tem vontade própria, se a gente tem livre-arbítrio, isso aí vai ser um tema para um próximo vídeo, né? Não vamos entrar nesse mérito aí agora, mas vamos entender um fato. Nosso corpo é uma máquina orgânica e dentro dessa máquina orgânica existem várias peças orgânicas,
né? Vamos usar aí o coração como exemplo, pulmão, né? Fígado, rim, né? Cada um deles tem uma função no nosso corpo, né? Cada um deles tem uma função no nosso corpo. A gente temos os olhos, nariz, ouvido, boca, as mãos, né? A gente sentir. Então, se você parar um pouco para pensar, você vai perceber que isso aí são funções que foram criadas e desenvolvidas, né, para programar na nossa mente. A gente foi configurado e a gente foi programado, né? E vou te dar um exemplo mais maravilhoso ainda para vocês verem o ponto de vista. Eu já tinha feito um vídeo a respeito da água, né? E como a gente sabe, a água é indispensável para a vida, pelo menos aqui no planeta Terra, é indispensável. Mas existe um outro item também que é indispensável para a vida também, que é o oxigênio. Isso mesmo, o famoso ar que você respira aí. Aí vamos ao ponto aí da configuração, para você ver como que a gente foi configurado. Ou seja, isso não é o fruto do acaso, né? A gente tem a nossa caixa torácica, né? A gente tem um pulmão dentro de nós, né? A gente tem aqui o pulmão. A gente precisa respirar o oxigênio que é produzido pela fotossíntese, né? Ou seja, algo que é criado externo, e o nosso corpo precisa. Nosso corpo precisa dele para poder a gente viver. Você não consegue ficar sem respirar 1 minuto, 2, 3 minutos. Tem pessoas que vai conseguir se estender por um período, né? Existem animais que conseguem passar horas sem respirar, né? Que são alguns animais que vivem dentro da água, mas não respiram na água, então eles têm que submergir para respirar. Depois eles descem e ficam por um longo período sem respirar. Mas esses animais, eles necessitam do oxigênio. E os peixes, né, conseguem respirar dentro da água e absorver o oxigênio que tem dentro da água. Então esse é o ponto de vista que eu falo para você, né, da gente ser configurado. Então se o ser humano ele foi criado, ele foi configurado, é uma configuração, o corpo ele é perfeito, existem vários pontos que se conectam, se encaixam, então não tem como isso ser fruto do acaso, isso realmente a gente foi criado, a gente foi desenvolvido, a gente foi planejado, né? Esse fato que a gente, né, da gente ter que respirar o oxigênio, que é um gás criado, produzido no nosso planeta, e a gente precisa dele para poder a gente respirar, para a gente viver, né? Isso é uma conexão muito forte com o nosso planeta, né? Então é algo magnífico, né? E você parar um pouco para pensar, você vai ver que existe uma configuração aí, assim, alguém elaborou. É como você pegar um programa de computador e você vai lá, cria funções, né? Cria parâmetros para aquelas funções e você faz uma síntese, né? E faz uma programação e quando algo acontece, aquilo vai lá e dá a resposta que você precisa dentro do programa. E o ser humano ele não é diferente, né? A gente é muito parecido com um computador, né? Uma máquina que a gente criou. Então, existem algumas coisas que a gente criou e que se parecem muito com a gente, né? Ou seja, a gente recriou certas coisas que não tem vida, né? Mas é programado, parecido com a gente, com algumas coisas que tem na gente. Quando a gente nasce, né? A gente nasce, a gente chora, a gente vem para o mundo, né? Existem algumas memórias que vêm implantadas praticamente nos seres, né, nos animais. Né? Ou seja, a criança quando ela nasce, ela já começa a respirar, ou seja, como que ela sabe que o nariz é para respirar se ela nem tem consciência? Né? Então assim, existe algo programado na mente já vem alguns, é como se fosse alguns aplicativos que já vem instalado na nossa mente para a gente saber fazer certas coisas. A criança logo ela já agarra o peito da mãe, começa a mamar. Isso também é programado também. Isso não é acaso, ou seja, a criança, o bebê recém-nascido não tem essa consciência para isso, né? E vou até usar um exemplo aqui, um dias desses aí eu comprei uns pintinhos aí, né? Comprei pro meu guri e o pintinho tava lá dentro de uma caixa, 3 pintinhos, 4 aliás, aí infelizmente a minha cachorrinha pegou um deles. Eu tinha 4 pintinhos, né? E
O pintinho tava pequenininho dentro da caixa, só os 4 lá aglomerados dentro de uma gaiola que eu tinha comprado, que eu tinha colocado eles. E eles foram lá crescendo sem eles ver, sem eles saberem de nada. Eles cresceram um pouco mais, né? Como vocês sabem, a pata da galinha ela é meio grande, né? Ela é grande. E logo lá eles já começaram lá a ciscar e ciscando. Ou seja, o animal simplesmente do nada, e é um animal que não é inteligente, né? A galinha não é um animal inteligente. E logo ela soube que aquela patona grande seria para ela ciscar, para poder ficar mais fácil dela encontrar alimento para ela. Então, olha só, parece uma coisa muito boba, né? Muito besta, mas olha que incrível, né? Ou seja, aquilo tá lá programado naquela galinha. Ou seja, aquilo foi programado nela. Ela foi criada, ela foi desenvolvida e aquilo foi programado na galinha para que ela soubesse que ao ela ciscar o pé dela, sem ela nunca ter visto uma outra fazer, ela nasceu ali, isolada ali dentro, nunca viu outra galinha, mas ela foi lá e conseguiu ciscar e para facilitar lá, para buscar comida, para buscar alimento para ela. Então esse é o ponto que eu vejo, né? Aquele ponto da configuração, né? Da gente ter sido configurado, ou qualquer ser vivo, ele foi criado, foi desenvolvido, foi configurado, foi programado. Então nada é fruto do acaso. Agora, cada um vai ter seu ponto de análise, né? de reflexão, para que caminho ele quer se direcionar, né? Se é um caminho de fé, de espiritualidade ou de ciência, né? Como eu já falei antes, né, eu respeito a opinião de todo mundo, né, principalmente também a religião. Então eu sigo pelo aquele ponto mais científico, né? E que a gente vai tentando descobrir, tentando analisar e ver certos pontos, né? Ou seja, realmente existe um criador, né? Agora, qual que é a forma do criador, qual que é o propósito dessa criação, ou se a gente de repente, nós somos criados por alienígenas, por raças mais superiores e colocou a gente aqui na Terra, ou se há até alguma teoria que algumas pessoas já falaram, que a Terra seria uma espécie de prisão, né? Que a gente está aqui, a gente foi, né? Foi tendo cria e cria e cria e chegamos a essa quantidade que a gente teve até hoje, né? Mas fica esse ponto aqui de reflexão para aquelas pessoas que não acreditam em nada, né? Que simplesmente acham que tudo veio a partir do vácuo, que não tem para onde ir, não tem de onde veio, né? Para um pouco, pensa e raciocina um pouco aí, veja a maravilha que é o mundo, assim, é tudo muito conectado, é tudo muito configurado, é uma engenharia perfeita, o mundo é uma engenharia perfeita, né? E isso não é fruto do acaso, não tem como isso ser fruto do acaso, né? Como eu já mencionei aqui, um pequeno gesto que eu vi de uma galinha fazer, eu pensei, mas como que ela sabia disso? Como que ela foi lá e começa, aonde, né? Porque nós pensamos, nós raciocinamos, né? O ser humano, mas é a galinha. Ela não conversa, ela não se comunica, ela não é um ser inteligente, né? Em que momento ali ela sabia que ela poderia usar os pés? E se você fizer isso com 1000 galinhas, com 1 milhão de galinhas, todas elas vão fazer a mesma coisa. Elas vão usar as patas dela para ciscar, para procurar comida, né? Então, esse é o ponto de vista aqui que eu quero deixar, que é o meu, né? Se você não acredita em alguma coisa, comece a acreditar e comece a fazer as perguntas para você mesmo, tenta encontrar suas respostas, né? Aí não sei para que caminho você vai seguir, mas pense nisso aí. Ou seja, a gente foi muito bem elaborado, configurado, planejado para a gente achar que a gente é fruto do acaso. Realmente a gente foi criado. Existe um criador. Agora, qual o propósito? Essa é a pergunta que fica no ar. E se você tem que adorar, você tem que fazer algo, né? Essa é a pergunta também que fica. Ou se não, né? Bom, esse é um vídeo, ficou um pouco longo, né? É um vídeo que daria para falar mais coisas, mas tá ficando muito extenso. Então vou ver se de repente eu faço a segunda parte, se vocês gostarem, né? Então peço aí para quem ficou até agora aí, dá um joinha aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Se vocês quiserem também, compartilha aí com seus amigos aí.
beleza? Ia falar mais algumas coisas, mas o vídeo está ficando muito longo, então espero que vocês tenham gostado aí dessa pauta aí do assunto, né? E comecem a pensar aí a respeito, né? A gente foi criado, nós fomos configurados, planejados e elaborados, nós não somos frutos do acaso, beleza? Então fique aí com esse pensamento aí e tire aí suas próprias conclusões. Falou!